Após meses de incerteza, os spreads de crédito dão sinais de melhora, e eu vou te explicar melhor neste vídeo. Após o estresse provocado pelos pedidos de recuperação extrajudicial ao longo do primeiro trimestre e pelo aumento da incerteza em relação à qualidade de crédito de algumas companhias específicas, observamos no mês de maio um fechamento expressivo nos spreads de crédito atrelados ao CDI, pautado pela redução dos prêmios de risco corporativos, pela melhora na dinâmica de fluxo da indústria e por uma maior liquidez entre os players do mercado. De acordo com um estudo elaborado com base nos ativos monitorados pela Anbima, os papéis de crédito atrelados ao CDI apresentaram um fechamento médio de spreads de aproximadamente 20 bips em relação a abril. A taxa média encerrou o período em torno de CDI mais 1,25% ao ano, ante CDI mais 1,45% ao ano em relação ao mês anterior, refletindo-se em performance positiva nos fundos da Ative. Já nos ativos atrelados ao IPCA, a performance foi mais impactada pela abertura generalizada da curva a termo de juros reais. Ademais, o movimento de correção nos spreads foi mais contido em relação aos últimos meses, correspondendo a uma abertura de 4 bips. Como pode ver na tela, o T-Bill Banks performou 101% do CDI no mês e 101% do CDI nos últimos 12 meses. Já o T-Bill Institucional rendeu 111% do CDI no mês e 100% nos últimos 12 meses. O T-Bill Institucional 15, com prazo de liquidez de 15 dias, rendeu 119% do CDI no mês e 101% do CDI nos últimos 12 meses. Por fim, o T-Bill Infra Plus, nosso fundo isento de imposto de renda, rendeu 0,27% nominal, sendo 0,70% abaixo do IMAB5. E nos últimos 12 meses performou 10,11%, sendo 2,26% abaixo do benchmark. Seguimos com a postura cautelosa e diligente para a seleção e acompanhamento dos emissores, e estamos atentos para calibrar o risco-retorno do portfólio e aproveitar o cenário para gerar alfa. Para mais informações, não deixe de acessar o relatório de gestão no site da Ative. A partir de agora, você acompanhará como foi a performance dos fundos de crédito estruturado com o Pedro Bardavi. Bom, como de costume, nessa parte final do vídeo vou compartilhar com vocês a rentabilidade do mês de maio dos fundos de crédito estruturado e as principais movimentações da carteira. Os fundos T-Bill Alt 90 e Alt 180 encerraram o mês de maio com rentabilidade de 1,18% e 1,26%, respectivamente, frente a 1,07% do CDI. Desde o início da estratégia, os fundos acumulam retornos de 16,74% e 27,85%, equivalentes a CDI mais 2,06% e CDI mais 3,80% ao ano. Começando pelo T-Bill Alt 180, que possui um horizonte de investimento mais longo, tivemos um mês mais ativo em novas alocações. Iniciamos posição em um fundo fechado voltado ao agronegócio, com foco na aquisição de CRAs e outros ativos da cadeia de insumos. A carteira é bastante pulverizada, com cerca de 30 ativos distribuídos entre diferentes devedores, culturas e regiões, o que reduz o risco idiosincrático. Além disso, o fundo conta com critérios rigorosos de elegibilidade e monitoramento contínuo por meio de um motor de crédito proprietário e não apresenta histórico de inadimplência até o momento. Iniciamos também uma alocação em uma estratégia de cotas canceladas de consórcio. Nessa estrutura, o fundo antecipa recurso a participante e passa a deter um recebível contra a administradora. A operação conta com salvaguardas importantes, como o limite de exposição por administradora e o foco em contrapartes de maior qualidade de crédito. Desde o início da operação, não houve registro de perdas ou atrasos. Por fim, aumentamos a exposição em um FDIC multicedente multisacado, que já acompanhamos há alguns meses. Trata-se de um fundo aberto, com possibilidade de resgate direto junto à gestora, o que agrega liquidez ao portfólio. A estrutura apresenta a subordinação atual próxima de 45%, acima do mínimo de 32%, e a gestora atua de forma dedicada nesse único veículo, mitigando os riscos de alocação oportunística. Já no T-Bill Alt 90, mantivemos uma abordagem semelhante em termos de crédito, porém com foco em maior liquidez e gestão mais tática da carteira. No mês, o fundo também aumentou a exposição nesse mesmo FDIC multicedente multisacado, reforçando a posição em um ativo que combina boa qualidade de crédito, proteção estrutural e liquidez. Além disso, ampliamos posição em um FDIC com operação verticalizada, na qual a gestora atua em toda a cadeia, desde a originação dos ativos até a gestão de contas e fluxos de pagamento. Este modelo permite maior controle e captura de valor, resultando em melhores taxas de cessão para o fundo. A carteira desse veículo também apresenta boa diversificação, com níveis de concentração historicamente abaixo dos limites previstos em regulamento. Para finalizar, realizamos um movimento no mercado secundário, reduzindo uma posição ligada ao setor agro, com ganho e realocando os recursos em novas oportunidades, com melhor relação risco-retorno. Seguimos priorizando ativos com estruturas sólidas, boa diversificação e alinhamento com os gestores, mantendo disciplina na alocação e foco na geração de retornos consistentes no longo prazo.
Para mais informações, recomendo que leia o relatório de gestão no site da Ativo Capital. Não deixe de seguir a Ativo nas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima.